Olá, Lídias! A paz do Senhor, irmãs, tudo bem? Nós estamos entrando na nossa 12ª aula, caminhando para o final já deste segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical no ano de 2020. E antes de começarmos, vamos orar? Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade de estarmos aqui para aprendermos a Tua Palavra. Te pedimos, Espírito Santo, que fale ao nosso coração, nos dê discernimento e entendimento daquilo que o Senhor está ministrando ao nosso coração. Abençoa a vida de cada um, ó Deus, que ouvir essa palavra, que a fé seja renovada, que o Espírito seja fortalecido, que o poder do Senhor encha o coração de cada uma delas. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. 12ª lição. Chegamos ao capítulo 5 da carta de Paulo à igreja que estava em Éfeso. E o tema da nossa lição é muito relevante para o momento que estamos vivendo. A conduta do crente em relação à família. A conduta do crente em relação à família. E o nosso textuário diz assim: por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. Esse deixará seu pai, sua mãe, fala de mudança. Eu estou encerrando um ciclo aqui, nesta casa, nesta família, porque eu vou mudar para um outro lugar, para um outro momento, para uma outra etapa da minha vida, que eu vou constituir a minha família. Esse é o meu núcleo. Agora minha família é o homem e a mulher e os filhos que virão, porque esta é foi assim que o Senhor Deus formou no jardim a família. A primeira instituição da sociedade é a família. Nossa verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Então é um casamento monogâmico. Deus criou a Eva para o Adão e o Adão já estava criado para a Eva. E pronto. Heterossexual, homem para a mulher, mulher para o homem. Indissolúvel, até que a morte o separe. Eita, irmã Osana, é mesmo? É. Vamos para a nossa leitura diária. Eu já disse para vocês que nós temos de segunda até sábado as leituras que acompanham toda a lição, e você pode fazer o seu culto doméstico com essas referências aqui da lição diária da nossa revista. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 5, versículo 21 até o 33, e Efésios 6, do versículo 1 até o 4. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos dessa leitura bíblica em classe. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Nós vamos ler até o versículo 28, você tem sua revista e aí você pode acompanhar essa leitura. A família é a principal instituição planejada por Deus.
O relacionamento familiar, ele é um projeto divino que tem a responsabilidade de glorificar a Deus e transmitir à sociedade o padrão moral e espiritual da família fundamentado na palavra de Deus. Vamos à nossa introdução. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Você pode acompanhar em Mateus capítulo 19, versículo 4 e 6. No modelo divino, os membros de uma família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Então Deus formou a família e colocou cada membro com uma função. Você tem isso e isso para fazer, e você vai fazer isso e isso. Só que nós estamos vivendo uma sociedade hoje que quer fazer com que isso seja uma mesma coisa, um desmerecendo o outro, inclusive, para poder se projetar na família. Vamos lá. A conduta do crente como marido, homens. Vamos lá. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido com quem? A Cristo, e a esposa à igreja. Neste tópico estudaremos a analogia referente ao marido. O papel do marido como líder na família, da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem. E o homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher. Então, essa frase, ela já vai colocar os pingos nos is. Quem é quem dentro do matrimônio. Como também Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar sua casa no mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar. Efésios 5:29, que nós estamos acompanhando a leitura. E eu já falei num vídeo passado com as irmãs a respeito desse capítulo 5, falando que esse marido, que é o cabeça da casa, que foi colocado como cabeça do lar, ele tem uma aliança primeiro com Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. E esse marido sacerdote, quando ele quebra essa ordenança, ele está quebrando essa aliança que Deus instituiu. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Deus colocou o homem como sacerdote, mas ele instruiu o homem que isso deveria ser feito com amor. Essa autoridade que Deus deu ao homem, ele não deu só autoridade de chegar, mandar e desmandar. Essa autoridade tem que ser exercida com amor pela esposa, como Cristo amou a igreja. Além do que, o homem ele não tem só autoridade sobre o lar, ele tem também responsabilidades. E muitas vezes nós esquecemos isso. Não é só ter autoridade, mas precisa exercer essa autoridade com amor. Mas além de exercer a autoridade com amor, ele precisa também ser responsável pela casa dele. Ele é responsável pelo lar dele, pela esposa e pelos filhos. E ele não pode se omitir nesse papel de marido da casa, de sacerdote do lar. Não quero preocupação, então vou deixar minha mulher resolver. Não, ele que é o sacerdote, a casa é dele. E Tiago 4,17 diz assim, falando sobre essa omissão, Tiago diz assim: olha só, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Por isso que eu digo para você que ele já quebrou a aliança. Se ele não toma a atitude como sacerdote da casa, se ele se omite da autoridade e da responsabilidade. Ele precisa ser sacerdote na casa dele. E Josué mostra muito claramente para nós, num texto que nós gostamos de usar no culto de família ou em alguma reunião que remeta à família,
que é o capítulo 24, versículo 15 do livro de Josué, que diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele está chamando para si a responsabilidade. Ele não está dizendo, eu vou para a igreja, eu vou servir a Deus e minha família, problema da minha mulher e dos meus filhos. Não. Ele está dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque ele é o sacerdote. E como sacerdote, ele vai apresentar essa família diante de Deus. Lembra lá, quando nós estudamos os tabernáculos, que o sacerdote tinha a missão de pegar a oferta do povo e levar diante do altar para ser queimada para perdão dos pecados? O seu esposo, dono da sua casa, marido, que foi dada ordenança para ele amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ele tem responsabilidade de apresentar a família dele diante de Deus. Quem vai levar a família diante do Senhor para as petições, os agradecimentos, para a adoração, no culto doméstico? O esposo, ele que vai direcionar tudo isso. E ele é o profeta da sua casa, porque ele também tem incumbência de ensinar a palavra em casa. A Bíblia é o nosso manual de conduta. Deus é o nosso Criador. E quando nós inventamos alguma peça, alguma máquina, alguma coisa que nós usamos até em casa, ele vem com o manual. Como usar. Aí, você liga esse botão, desfaz esse e coloca aqui para poder funcionar. Ok. Esse é o manual. Deus, o nosso Criador, ele deixou um manual. Irmã Osana, que manual é esse? Bíblia, irmãs. Palavra de Deus. Esse é o nosso manual. É por aqui que nós pautamos e nos conduzimos para saber o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E essa palavra aqui nos orienta como deve ser. Eu li aqui atrás um pouquinho sobre o movimento feminista que quer destruir aquilo que Deus instituiu, que é a família. Deus criou Adão, colocou ele lá no jardim, Gênesis 2, acompanhe lá. E aí o Senhor falou assim, olha só, não é bom que o homem esteja só. Para tudo que Deus havia criado, o texto vem dizendo assim, e viu Deus que era muito bom. E Deus viu que era muito bom, estava tudo muito bom. Mas quando ele olhou para Adão e viu Adão sozinho, ele fala, e viu Deus que Adão estava só, e não foi bom. Far-lhe-ei uma disjuntora, uma ajudadora que esteja ao seu lado. Porque ambos vão construir esta família que vai ser referencial na sociedade. Um vai ajudando o outro e vai equiparando. E nós temos que tomar cuidado com esse discurso, porque nós desagradamos ao Senhor, nós quebramos a aliança com Ele. E quando nós falamos de profeta, de o sacerdote ser profeta na sua casa, quem vai instruir a família dentro da palavra é ele. Então ele é a boca de Deus para a família, ele é o profeta dessa casa. Amém? Segundo subtópico, o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. É amor. E eu não estou falando aqui do amor eros, do amor filhos, não, eu estou falando do amor ágape. E antes de qualquer outro amor, esse é o amor que deve existir entre o casal. E principalmente do marido com a esposa. Porque nós mulheres temos um chip dentro de nós que diz que nós precisamos ser amadas. Nós temos necessidade de ser amada. E esse marido precisa amar. Vamos prosseguindo? O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor. E não por ameaças ou imposição autoritária. O que nós vemos no nosso cenário hoje, infelizmente, é uma violência doméstica, não vou dizer generalizada, mas é gritante. E não foi isso que o manual deixou para o homem. Deus, quando fez o manual, a palavra dele, ele ensinou que deve ser amada, a mulher deve ser amada. Nós precisamos ser amadas.
Mas é preciso dizer. O homem não pode simplesmente, no dia que casou, na hora que está lá nas fotos, falar: eu te amo, porque é tudo tão lindo antes, né, irmãs? Acho que as que já passaram por isso sentem falta, inclusive, porque era tudo tão lindo no namoro. Atraídas pelo amor, não é isso que a palavra que nós acabamos de ler aqui? Que Cristo nos atraiu com o amor. O marido atraiu com amor. Era amor, amor, amor. Depois, agora já tem 10 anos, não vou ficar falando isso não. Precisa dizer. O marido precisa dizer à esposa que a ama. Mesmo naquele dia que a gente está muito irada, num baita TPM, querendo jogar um caneco de água fervendo nele, mas a Bíblia não fala que a palavra branda desvia o furor? Experimenta dizer: eu te amo. Ajuda. Ajuda. E com palavras. Precisa dizer com atitudes. Não é só de palavras, eu preciso ter atitudes. E aí nós vamos lá para o irmão João, primeira carta de João, que eu já falei com vocês que é lá antes do Apocalipse, não é o João Evangelho, é lá depois. A primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 18, olha que interessante que diz: meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Então não posso ser só do blá blá blá. Nós mulheres temos necessidade de ouvir. Nós desejamos ser amadas, está inserido em nós ser amada. Mas nós precisamos ouvir, porque nós somos alcançadas pelo ouvir e pelo toque. Então quando ele diz e ainda demonstra com atitudes, ganhou você. E a orientação da palavra do manual aqui do Criador, do nosso Criador, é essa: que os maridos devem amar as esposas, como Cristo amou a igreja. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Você vai para a academia para fortalecer seus músculos, para ficar não só para ficar bombado, mas para ter uma boa elasticidade, músculos fortes, para poder aguentar o tranco. Quando você exercita o amor no seu relacionamento, você está exercitando essa musculatura e fortalecendo a musculatura do amor dentro de casa. Então, nós somos aquilo que nós mostramos com atitudes e não o que nós dizemos. Você já parou para pensar nisso? Tem gente que diz muita coisa, mas não é nada daquilo. Eu preciso ter atitude. Quando eu faço, o meu filho vai ver que eu estou fazendo. O meu filho vai aprender que precisa honrar a namorada, a noiva, a esposa quando ele tiver, porque eu amo a minha mulher e demonstro isso diante dele com respeito, com carinho, com atitude. É a minha atitude que vai dizer como que o meu filho, que eu estou criando um homem dentro de casa, a conduta de um homem criado pelo Senhor, que ama o Senhor, que teme ao Senhor, que não quebrou a aliança com o Senhor. Nosso terceiro subtópico: o cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Se eu me amo, eu não vou passar a mão numa faca e me enfiar em mim. Não é verdade? Ninguém está ficando doido ainda não. Se eu me amo, eu não vou me jogar na parede e esfregar minha cara no chapisco. De jeito nenhum. Então esse mesmo marido, por amar, e essa é a ordenança, ele não vai fazer nada disso. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Maridos, você tem tanto cuidado com você, mas não dá um perfume para sua mulher, mas o seu é de última geração, o seu é top das galáxias, importado. Mas o dela pode ser aquele sabonete Iara, não tem problema não. Fica difícil, mas aí nós caímos num perigo de chegar lá fora e achar que todos são cheirosinhos. Por quê? Porque o cuidado que o marido deveria estar tendo dentro de casa com a esposa dele, ele não está tendo. A palavra nos orienta, irmãs, nós não temos como fugir da palavra. E a palavra nos confronta. E é nisso que nós temos que meditar. Quando nós meditamos na palavra, nós erramos menos.
Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. E eu já falei sobre isso nesse mesmo tópico, a respeito desse cuidado. Tal demonstração de amor deve ser sincero tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem. Nós já ouvimos muitas vezes aquele testemunho que o menino diz assim: mamãe, eu queria morar na igreja. Por quê, filho? Porque o papai aqui é tão diferente. Então em casa eu sou sacerdote, na igreja eu sou sacerdote. Perfeito. Mas passou a linha do portão, é uma vida que você só lamenta, que você não vê o dia de despedir e até falar: Senhor, me leva, que eu não aguento mais esse marido. Mas a Bíblia orienta que esse marido, ele deve ser o mesmo que ele é na igreja, o sacerdote que ele é na igreja, ele é em casa. A conduta que ele tem fora, ele tem que ter em casa também. Porque o primeiro que é influenciado por esse marido crente é a casa dele, são os filhos dele, que estão sendo influenciados pelo exemplo dele. Nós temos 4 coisas que é primordial no dia a dia para esse marido que ama. Quem ama faz o quê, irmãs? Quem ama cuida. E nós lemos aqui no subtópico aqui que não implica proteger a esposa, promover uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam a isso. As provisões. Eu coloco arroz com feijão na mesa e tá bom. Tá ótimo, mas precisa mais. Então ele precisa cuidar. Ele precisa dizer que ama, elogiar. Falar: amor, você tá linda hoje. Gostei do seu cabelo. É tão difícil isso, né, irmãs? Porque o homem é tão desatento, né? É verdade, o homem é desatento. Mas precisa. Ele precisa ter tempo para a pessoa. Nós corremos e fazemos tanto, e essa pandemia está confrontando todo mundo. Tem gente que está descobrindo quem que é o marido agora. Porque desde que casou era só trabalho, faculdade, faz isso, faz aquilo, corre atrás de menino, leva o menino para a escola, volta, chegava em casa, deitava, dormia. Aí agora você está descobrindo algumas coisas no seu marido que você nem tinha notado que existia. Nós precisamos ter tempo um para o outro. Precisa procurar agradar. Mulher é agradada com tão poucas coisas, né, irmãs? Nossa, é tão pouco coisa que a gente precisa para ficar agradada, para sentir toda boba e realizada com aquilo. E os maridos precisam estar atentos a isso. É muito importante estar atento a isso. Então, neste primeiro tópico, o ensinamento ao marido, Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar sua esposa como verdadeiro altruísmo, com desprendimento, como ele ama a si mesmo. Vamos ao segundo tópico? A conduta da crente como esposa. Que legal! Chegou a vez das irmãs. Essa lição, eu amei essa lição, irmãs. Vamos lá. A conduta da crente como esposa. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. O conceito de submissão cristã. Essa palavra submissão, eu vou parar aqui um pouquinho, porque essa palavra submissão assusta. Quando você fala para as pessoas que a mulher deve ser submissa, e quando eu falei naquele vídeo a respeito disso, foi muito pensando a respeito do peso que tem essa palavra. O primeiro pensamento que vem é: preciso estar debaixo do pé dele. Ele manda e eu obedeço. E não é isso. Primeiro que eu já disse que lá em Gênesis, Deus determinou que ele estava criando uma ajudadora que estaria ao lado. Do lado, ninguém está atrás nem na frente, estamos caminhando junto. Submissão é estar sob a mesma missão. E Deus, quando criou homem e mulher, ele deu uma missão. Deixará pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e serão um só corpo, uma só família. Ele deu a missão para o homem e para a mulher de que ambos
caminhando lado a lado, vão se submeter à missão de constituir uma família. E essa família vai ser uma expressão da glória de Deus na terra. E essa submissão quer dizer o que, irmã Osana? Essa glória, essa expressão da glória de Deus na terra. Quer dizer que toda a sociedade será pautada, a condução dessa sociedade será pautada no que a família representa, no que a família é, nas diretrizes que há dentro da sua casa, na educação que eu dou para a minha família, a maneira como eu conduzo essa família vai refletir na sociedade e vai criar a conduta que deve ser realizada nessa sociedade, a maneira como deve se portar essa sociedade. Vamos continuando o nosso primeiro subtópico, o conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Provérbios diz assim, que o temor é o princípio da sabedoria. Quando eu temo a Deus, eu não tenho problema nenhum em executar o manual. Entendeu? Há temor de Deus em mim, então eu não tenho problema em executar o manual que Ele deixou. E uma das lições que há neste manual é submeter-se, estar sob a mesma missão. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados: das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. A analogia que Paulo faz é de que o homem está sujeito a Cristo, que é a cabeça da igreja, e a mulher é a igreja que está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária. Por que é voluntária? Porque é no temor a Deus e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Assim como Cristo se relaciona conosco e nós nos submetemos a Ele, o marido se relaciona com Cristo e a esposa, no papel da igreja, se submete a esse marido. Frisando que não é uma sujeição covarde, autoritária, violenta, não, uma sujeição em amor, porque ambos estão construindo, deixando um legado para a sociedade. Segundo subtópico, a condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, nosso manual, as mulheres alçaram posição de dignidade igual aos homens. Quem fez essa mudança na concepção toda? O cristianismo, irmãs. Foi através do Evangelho de Cristo que a mulher foi colocada no lugar que Deus instituiu que ela tivesse, ao lado do marido, não como escrava, não sujeitando a opressão, mas foi o Jesus Cristo quem resgatou o papel da mulher nessa sociedade, como deveria ser. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou o paradigma da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. E quem ainda não lembrou desse texto de quando Jesus encontra com a mulher samaritana no poço, você pode ler o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 9 e 10, ou todo o texto para você não ficar só naquele pedacinho e não entender nada. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão, porque o próprio Cristo resgatou a posição da mulher em relação ao marido. E você que é uma esposa cristã, provavelmente já ouviu de suas amigas que não temem ao Senhor, que você não tem que submeter a homem nenhum. E elas acham que você, por ser cristã, você está sendo escravizada, está sendo oprimida. Culpa, inclusive, o cristianismo por isso.
Mas quando nós vamos para o manual e não ouvimos a amiga, mas vamos para o manual, o que o manual está me dizendo? Que Cristo Jesus, quando veio, nossa referência de amor maior, ele colocou essa mulher no lugar que Deus já havia estabelecido lá no Éden, que é ao lado do marido. Os gregos tratavam como escravos, os judeus oprimiam, mas Jesus não. Jesus trouxe a mulher para colocá-la no lugar que Deus já tinha estipulado, constituído, feito lá no Gênesis. No Salmo 128, que é o Salmo da família, você sabe disso? Nós lemos muito nos cultos de família, fazemos menção sempre deste capítulo do Salmo. Salmo 128, versículo 3, e eu quero ler com você. Salmo 128, versículo 3. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Pegue o hábito, irmãs, crie o hábito de meditar na palavra. De buscar. Irmã, mas eu não entendo. Comece a ler com a ajuda do Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, me ajuda para eu entender. Para você ser alimentada da palavra, do manual. Versículo 3 do Salmo 128 diz assim. No Salmo 128 é o Salmo da família, se você puder lê-lo todo com a sua família. É muito lindo esse Salmo. Olha o que o salmista disse. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Essa mulher frutifica o amor que é derramado do marido para ela. E esse amor dá frutos dentro da sua casa. Cerca os seus filhos e ela tem sempre eles com ela ali, aprendendo dessa mesa. Quantas famílias hoje já não sentam à mesa nem para comer um pão com manteiga e o café? É espalhado pela casa fora, um no celular, outro na televisão, mas não tem aquele momento de mesa. Ao redor da mesa, o sacerdote, a esposa, os filhos. Tem quanto tempo que você não faz isso com a sua família? De sentar todos para se alimentar à mesa. Reflita sobre isso. Traz essa comunhão para a sua casa. Amém? Vamos ao terceiro subtópico. A reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Recebeu dele o amor. Se ele trata com ela em amor, ela vai retribuir esse amor. Porque ninguém gosta de ser maltratado, né? Vamos combinar? Então, se você me trata com amor, eu vou te tratar com amor. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu marido. O que eu disse no tópico anterior? Que precisa cuidar, plantar, regar, colocar adubo. Com o quê? Com atitudes. Ter tempo para a pessoa. Dizer que ama. Agradar, procurar agradar. Tudo isso está inserido num contexto só, porque ambos estão sob uma mesma missão. Não esqueçam disso. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade do seu marido. Inclusive, você sabe o seu lugar. É ajudadora. Não tomarei a frente. Eu fui instituída para ajudar. Está lado a lado com ele. Porque se a mulher tem a necessidade de ser amada, tem um chip aqui dentro de nós dizendo que a gente precisa ser amada, esse marido precisa ser honrado. São duas forças, amor e honra. E o que o texto diz aqui no nosso tópico? Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Mas eu não concordei com o que ele falou com o meu menino. Eu não queria que ele falasse assim com o meu filho. Mas não é seu filho, é o filho de vocês dois. Você não vai desautorizar seu marido na frente do seu filho. Porque primeiro vai entrar uma confusão na mente dele. Quem manda, meu pai ou minha mãe?
A autoridade sobre a sua casa, o sacerdote é seu marido. Quem apresenta a família é seu marido. Quem instrui a família como deve se portar é o sacerdote, o marido. Por mais que você não concorde com ele, não faça nada na frente dos filhos. Converse com o seu marido em particular. Espera passar a raiva dele. Eu estou dizendo isso para você. Você fala assim, irmão, você não é casada, tá? Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu também tenho uma casa, tenho uma família, tenho um pai, tenho uma mãe. E das muitas atitudes que às vezes eu falo com vocês é daquilo que eu já vivenciei. Da expressão daquilo que eu já vivenciei. E não tem nada pior para uma criança do que ver o pai e a mãe em atrito constante. É uma casa que não tem paz, o menino cresce com medo de tudo. Porque a mulher vive uma briga constante. E nós sabemos, irmãs, que nós somos difíceis, né? Vamos combinar? Que nós não somos essas santinhas. Que às vezes nós gostamos de uma boa briga, cada uma tem um temperamento. Eu falei disso numa aula da aula passada, eu falei sobre isso, do temperamento. E aí, nós não deixamos esse marido ser sacerdote, ter autoridade dentro de casa, porque toda vez que ele fala, a gente pula na frente e corta ele. E não é isso que a palavra ensina, o manual não ensina isso. Nós estamos ao lado, a autoridade é do marido. E nós precisamos honrar esse marido. Até mesmo porque, se você honrar seu marido, ele vai ter vontade de voltar para casa também, né? Porque tem marido que vai esticando o dia. Ele vai esticando o dia, porque ele sabe que quando ele chegar em casa vai ser bomba. E homem tem dificuldade de lidar com isso, nós também sabemos. Então, esse marido, ele deseja ser honrado. Quem que vai honrar esse marido? A esposa, a ajudadora, aquela que foi colocada do lado dele. Essa reverência devida ao marido. Então essa mulher, ela participa das decisões em família. Ele vai sentar, vai conversar com você, você pode não concordar na hora, vai colocar seu ponto de vista, mas naquilo que ele bateu o martelo, você vai reverenciar e vai honrar a decisão dele. Irmã, ele vai se dar mal. Vou dizer para você um negócio, a gente só aprende depois que cai e quebra a perna. Enquanto não quebrou a perna, eu posso falar um monte de vezes para o menino, não faz isso não, mas ele vai continuar fazendo. Então deixa ele fazer. Na hora que ele quebrar a perna, ele vai voltar e falar assim, você tinha razão, amor. Da próxima vez eu vou te ouvir. Eu estou falando isso porque vocês que são casadas já devem ter vivido muito essa experiência. Então não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade do seu marido. Está falando na frente dos outros, né? Na frente dos filhos, na frente da família. Nós temos que ter esse cuidado. Porque tudo isso contribui para o bom andamento do matrimônio. Amém? Chegamos ao nosso terceiro tópico, a conduta do crente como filho. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação, do grego noutésia, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o bem e o mal. Então essa orientação, admoestando, meu pai vai me ensinar, meu pai vai falando comigo, olha, Osana, cuidado, não faça isso. Isso não é bom. Você desagrada ao Senhor, você vai se dar mal, vai acontecer isso. Por quê? Porque o meu pai já passou por essa situação e ele sabe por que está me dizendo isso. A escolha é minha, mas não se omita, pai e mãe, de instruir o seu filho. Não se omita do seu papel de pai e mãe, de admoestar essa criança, esse adolescente, essa moça. Pode estar velhão já, mas ainda é filho. Então vamos tirar tempo para isso. Tudo que um filho precisa é da presença desse pai e dessa mãe. Nós, é claro, estamos vivendo uma construção muito diferente de família, porque nós temos muitas mães que são pai também. E aí, no caso eu estou falando da classe das irmãs, nós temos algumas mulheres que fazem o papel de pai e mãe. E o seu filho, nós estamos vivendo uma época de tanto consumismo, de tanto ter. Mais importante ter do que ser. E as famílias estão se perdendo porque se preocupam em trabalhar tanto para poder prover aquilo que o menino quer, que ele tem que ter aquilo, mas não é presente na vida da criança.
Aí você vê suicídio, muito suicídio de adolescente, muito suicídio de criança. Por quê? Porque o pai só dá presente. O quarto é lotado de coisa boa, mas o pai não está presente para essa criança. Uma outra coisa que nós temos vivenciado, irmãs, é a terceirização da educação do filho, do ensino do filho. A sociedade, ela reflete aquilo que as famílias são. Então, que ser humano é esse que você está colocando, entregando para viver em sociedade? Porque você terceirizou o ensino dessa criança, você colocou para outro fazer. Você deixou por conta da escola. Lá na escola ele vai aprender, se na escola ele vai aprender geografia, matemática, inglês, ciência. Ele vai aprender isso lá na escola. Mas ele não vai aprender a ser um homem de caráter, uma mulher de caráter, que é o que você vai ensinar para ele. Na igreja, sim, eu vou ensinar a palavra para ele, eu vou trazer ele para a salinha aqui com a professora e ela vai falar com ele a palavra de Deus, ele vai conhecer o manual, vai ler o manual. Mas quem vai ensinar para ele na prática o que é o manual é você, mamãe, é você, papai, que vai ensinar. Então os pais devem ser presentes na vida dos seus filhos e não terceirizar essa instrução. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Tudo isso vai fazer com que essa criança discirna entre o que é o mal e o que é bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Precisam instruir. Quando a palavra diz assim, instrua a criança no caminho que deve andar, Provérbios 22:6 é a referência da sua revista aqui, ele fala no caminho, ela não fala o caminho. Porque quando eu falo com você o caminho, eu falo assim, olha irmã, você pode ir nessa rua aqui lá na frente, você vira à direita, anda 100 metros e chegou no prédio que você quer ir. Eu estou só te dizendo qual que é o caminho que você vai passar. Agora, quando eu vou com você no caminho, é diferente. Eu estou caminhando com você, estou vendo os percalços, sei exatamente onde nós vamos virar para a direita para chegar 100 metros depois no prédio. Mas eu estou caminhando com você e seu filho precisa que você caminhe com ele. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira dos seus filhos. Nós gostamos muito do versículo do capítulo 6 de Efésios, quando diz assim, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e tenha os seus dias prolongados na terra. Mas nós esquecemos do outro versículo que vem logo em seguida. Pais, não provoqueis a ira em seus filhos. Está vendo como o manual é completo? Nós só não podemos usar ele de um lado só. Eu não posso usar só do lado que me beneficia, não. Eu tenho que usar ele do lado que me corrige também. Então, corrigir com amor, com brandura, instruir. Ele pode até lá no caminho, caminhando com você, deixar de caminhar com você e caminhar para outras bandas que você não queria que ele fosse. Só que a instrução está plantada no coração dele. E a própria Bíblia, que é o nosso manual, diz assim, ensina essa criança no caminho que ela deve andar, que quando ela for grande, ela não se desviará dele. Quantos pais que choraram porque o filho deixou o caminho do Senhor, não caminhou mais com o Senhor, foi fazer outras coisas e ver outra experiência, esses pais dormiram no Senhor e não viram seus filhos retornar para a casa do pai. Mas esse filho retornou. Já na idade, ele voltou lá atrás e pensou assim, meu pai me ensinou, foi assim. Aquilo que você fala com seu filho, que você acha que inclusive ele não está nem dando ouvido, pode ter certeza que quando ele está na rodinha de amigo, aquela palavra pesa no coração dele para algumas atitudes que ele deixa de fazer porque você instruiu o que não podia fazer. Então não deixa a instrução, não se omita, continue instruindo, continue insistindo na instrução. Porque isso também é uma ordenança da palavra. Vamos ao nosso segundo subtópico desse último terceiro tópico. A conduta requerida dos filhos. Os pais têm deveres? Só que os filhos também têm, né, irmãs? E nós sabemos que têm. Então vamos lá. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo Paulo. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais.
A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. Não tem discussão. Isso é o justo, os filhos serem obedientes a vossos pais. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida por Deus, que deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento. Então não foi algo que Paulo tirou de algum lugar e falou: olha, a partir de hoje eu vou dizer para vocês que os filhos precisam obedecer aos pais. Não. Paulo foi lá na Torá, pegou o livro de Êxodo que fala sobre os mandamentos. Para você ter a referência, Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, que é o 5º mandamento, com promessa. Assim os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais. E a honra é um dever para a vida toda. Irmãos, eu me preocupo muito com meu filho, com a minha filha, com a minha casa. E eu quero muito que meus filhos sejam prósperos, que eles sejam abençoados. Está na sua mão, mãe e pai, porque se você ensinar, instruir o seu filho que ele deve honrar a você, mãe, e a você, pai, princípio da bênção. A Bíblia, ela é pautada por princípios de Deus. E o princípio da bênção sobre a sua casa e sobre o seu filho, sobre a vida do seu filho, está inserido no contexto de que ele precisa honrar pai e mãe. Eu falei com uma moça que eu estava conversando um dia, ela tem um filho, e ela dizendo que ele era muito terrível, mas que o desejo do coração dela é que ela orava a Deus todas as noites para que o filho dela fosse bem sucedido. Eu falei com ela, que bom, orar para os filhos ser bem sucedido é uma bênção que você está acrescentando na vida dele. Mas você tem que preocupar em ensinar o seu filho a te honrar. Porque o princípio da bênção do filho está em honrar pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e tenha os seus dias prolongados na terra. Se você não ensina seu filho a te honrar, não vai ter possível ele ser abençoado. Por mais que você ore, peça, clame, ensina seu filho a te honrar. É claro que depois de uma determinada idade, ele também precisa andar com as pernas dele para se manter. Ele vai ter a vida dele, ele vai trabalhar, ele vai cuidar da vida dele. Mas o princípio da honra com você, pai e mãe, ele precisa ter. Ele precisa cuidar, ele precisa ligar, ele precisa visitar, ele precisa tirar tempo para estar com o pai e a mãe. Em algum momento dessa correria toda. Porque isso acrescenta vida para esse filho. Não é deixar passar necessidade. Quantos que nós vemos, velhinhos já, que lutou tanto pelo filho, trabalhou tanto, deu tudo para aquele filho, deixou às vezes de comer para colocar na mesa para o filho comer, para o filho não ficar sem ter. E depois que a criança cresce, vira um homem adulto ou uma mulher, não toma conhecimento de quem é o pai e a mãe. Às vezes aquele ancião fica pelas ruas ou fica em casa sozinho, sendo cuidado pelos vizinhos que tem um coração bom e às vezes leva um prato de comida. E essa pessoa quer ser bem-sucedida. Mas a Bíblia é clara em dizer que aquele que honra pai e mãe é que serão os abençoados e terão seus dias prósperos na terra, prolongados. Se você está preocupado com o seu filho hoje, irmã, com o homem que ele está se tornando, com a mulher que ela será, ensina para ela a te honrar, a honrar o pai. E aí, até voltando ao tópico anterior, quando eu falei sobre referência ao marido, não ser opositora do marido, não tirar a autoridade do marido, quando você age assim na frente do seu filho, você está desonrando o seu marido e ensinando para o seu filho que ele pode fazer a mesma coisa, que o seu marido não precisa de ser honrado e nem você. Porque não tem um ditado aí que pau que bate em Chico, bate em Francisco? Pois é, se você não honra seu marido, seu filho também vai aprender que você não precisa ser honrada. E nós temos que preocupar com isso. Essa bênção se estende na medida que a honra precisa ser cuidada, os nossos pais precisam ser cuidados por nós.
Até mesmo porque hoje você tem filhos, mas você também é filha. Você ainda é filha. Então cuide, honre, para que você continue sendo abençoada, para que você seja próspera. Terceiro subtópico, o mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada. Aí que nós estávamos falando, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios capítulo 6, versículo 3. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais sejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que ao obedecerem e honrarem aos seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito, que nós falamos que é o quê? A boa vontade da sua vontade, os recompensa com benesses especiais. Então nós não vamos ser abençoados só no âmbito espiritual. E a palavra aqui, o manual assegura que eu vou ser abençoada também no contexto material. Por quê? Porque eu entendi o princípio de que eu preciso honrar meu pai e minha mãe, para que eu viva bem, para que eu tenha vida prolongada na terra, para que recaia sobre a minha vida também as bênçãos materiais. A responsabilidade é sua. O exemplo que você dá dentro de casa, esse exemplo vai arrastar essa criança com você. Vai dizer exatamente o que é um lar. Vai ser a base para o lar desse filho. Meu pai ama minha mãe, ele cuida da minha mãe. Eu honro o meu esposo. Ensinei meu filho a essa submissão ao Senhor, no temor do Senhor, a honrar a mim e meu esposo. E eu vou dar um testemunho particular para vocês, porque eu sou filha de pais separados. Num contexto muito difícil. E nós fomos criados pelo meu pai. Meu pai é um homem espetacular, irmãs. Meu pai é um homem... Deus escolheu ele para ser nosso pai. Porque eu já disse em uma lição anterior que Deus conhece tudo desde a fundação e ele já sabia o que estava escrito lá e o que ia acontecer. E meu pai cuidou muito bem dos 5 filhos que ficaram com ele. Minha mãe foi quem saiu de casa. Mas nós honramos a minha mãe, sabe? Nós aprendemos o princípio da honra e meu pai ensinou que nós precisávamos honrar pai e mãe para ser abençoado. E nós honramos a minha mãe. Minha mãe é viva e nós somos 5 filhos, mas nós continuamos honrando a minha mãe, jamais faltamos o respeito com ela. Porque o princípio disso é que nos dá vida. A bênção sobre a nossa cabeça recai a partir do momento que nós não deixamos o princípio. E o princípio é honra teu pai e tua mãe. Os filhos deles terão a sua formação moral e espiritual com base no modelo dos pais. Uma boa liderança dentro da família abrange 3 dimensões da vida dos filhos. A primeira dimensão alcança os filhos pela instrução. Instrui a criança no caminho. Isto é, refere-se ao que dizemos para os nossos filhos, aquilo que você propaga dentro da sua casa. A segunda dimensão é a influência. Quem está influenciando o seu filho? Você ou a televisão ou o youtuber? E temos que tomar cuidado com isso. O que fazemos diante dos nossos filhos, essa influência nossa, o que nós estamos fazendo diante deles? E o que fazemos diante dos nossos filhos recai nessa atitude lá do marido para com a esposa. A terceira dimensão é a imagem do que os pais são e mostram para os filhos no dia a dia. Dentro de casa é que nós mostramos quem nós somos. E os filhos estão vendo isso. Então tudo isso vai formar esse ser humano que está na sua responsabilidade, que você está entregando para a sociedade. Essa bela moça, esse belo rapaz que você vai entregar para a sociedade é fruto do que ele viveu dentro da casa dele, dessa família, dessa conduta familiar. Que o título da nossa lição fala sobre isso, não é? A conduta
do crente em relação à família. E nós somos expressão de Cristo na terra, e essa expressão passa pela família. Vamos à nossa conclusão. No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais o dever de educar seu filho segundo as Escrituras. Aos filhos o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme planejou, de acordo com o que Deus planejou e instituiu lá no Éden. Amém, irmãs? Deus em Cristo continue abençoando a vida de cada uma de vocês. E que essa palavra venha queimar e arder no seu coração e produzir frutos. Eu não sei qual a sua situação nesse momento, mas eu sei que o Espírito Santo vai trabalhar essa palavra no seu coração. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de nos alimentarmos dessa palavra, desse maná. Eu te peço, Senhor, uma bênção especial sobre cada lar, cada família, cada mulher que está ouvindo essa palavra agora e está precisando de uma resposta do Senhor. Para aquelas que foram feridas, ó Deus, dentro de sua casa, que não foi amada, que foi, Senhor, que passou por um processo doloroso, mas o Espírito Santo de Deus tem o bálsamo para derramar no coração dessa mulher. E eu sei que o Senhor pode sarar todas as feridas e restaurar tudo aquilo, ó Deus, que um dia foi quebrado. Em nome de Jesus, ó Pai, é que eu peço a Ti, ó Deus, uma bênção sobre cada lar. Em nome de Jesus. Amém.